Hoje eu tenho o prazer de entrevistar minha colega, minha amiga, minha irmã de alma, Silvana Maria de Freitas, que veio bater um papo sobre a vida dela, sobre o lado humano, mais uma vez, do juiz. E eu vou pedir, então, que a Silvana se apresente e diga para nós quanto tempo você está na magistratura, como é que você chegou na carreira, se tinha alguém na sua família que tenha feito direito ou não, como é que você foi parar no direito, enfim, fala um pouquinho desse sonho hoje concretizado, Silvana. Bom, eu passei no ano 2000, tomei posse no início de 2001, então já se vão 22 anos de carreira. Não tenho na família absolutamente ninguém, eu venho de uma família de lavradores, então meus tios, acho que eu tenho dos 10 tios, um tem nível superior, mas assim, já muito distante. O único que ficou no Paraná, eu vim pequena ainda, do Paraná para Rondônia, cheguei aqui com 6 anos, e estudei em colégio público. Depois as condições financeiras deram uma melhoradinha, fui para uma escola particular, e no Dom Bosco terminei a minha graduação em ensino médio. Naquela época só tinha Unir, se você quisesse direito, não tinha outra opção. Então, assim, ou você passava no vestibular na Federal, ou você perdia um ano da sua vida. Então, eu lembro que no terceirão foi ralado, estudei demais, achava que só gênio passava em Federal. Eu sabia que eu não era gênio, né? Então, tinha que ralar muito. Então, eu estudei, consegui, passei na Unir, para minha surpresa, porque eu achava que eu não ia passar, mas passei e fiz a formação. Terminei em 95 o curso de Direito. E eu sou a primeira das netas, né? A primeira a me formar. E, embora eu não seja a neta mais velha, eu fui a primeira a me formar. E desde a faculdade eu sempre quis a magistratura. Era um sonho, né? Aquela coisa muito distante. Não achava que era possível. Mais uma vez, eu não acreditava que fosse possível. Mas, e comecei a fazer concurso. Comecei a estudar, eu fui estagiária no Ministério Público por 2 anos. Quando eu terminei o estágio, eu fui contratada como assessora. Então, eu trabalhava durante o dia e à noite eu estudava em casa sozinha, todas as noites, com muita disciplina. Então, de segunda a sexta, sábado e domingo eu não estudava, mas de segunda a sexta, das 7h30, que era a hora que eu chegava do trabalho, até as 10h30 eu estudava. Então, ao longo de 5 anos, estudando... É outra faculdade, né? Sábado, domingo, feriado? Não, sábado e domingo não. Sábado e domingo eu me dava de folga, porque eu trabalhava o dia todo, estudava à noite. Então, assim, eu precisava mesmo de ter esse momento de família, de não estar... Então, eu me presenteava com sábado e domingo, mas durante a semana eu não faltava. Não tinha aniversário, não tinha festa, não tinha nada que me tirasse de casa. Foram 5 anos? 5 anos. Aí, em 2000, eu formei em 95, em 2000, eu fui aprovada. Entendi. Quanto tempo você foi assessora? Fui assessora 4 anos. Nessa época, só para vocês terem ideia, não havia esses cursos à distância, que hoje democratizaram muito, né? A orientação educacional, sobretudo na área de direito. É uma faca de 2 gumes, porque ao mesmo tempo que hoje é mais acessível você ter acesso a um curso de formação, também o concurso eu creio que ficou mais difícil. Eu acompanho várias pessoas, né, que estão no mundo dos concursos hoje, e eu vejo que o grau de exigência é ainda maior do que era na nossa época. Eu estudei sozinha, né, não tinha cursinho, a única coisa que eu fiz que se assemelha a um cursinho é a Escola da Magistratura, né, e lá você tem realmente, né, então no meu primeiro ano de estudo foi a Escola da Magistratura. Durante um ano? Os outros 4 foi em casa sozinha. Ela disse que não é gênio, mas uma das características que, na verdade, é uma qualidade da Silvana, ela é muito modesta. Então, quem trabalha com ela... Eu sou esforçada. Quem trabalha com ela, quem a conhece, sabe disso. Silvana, sua mãe não estudou também? Não, minha mãe fez até a 4ª série. Certo. Seu pai? Menos ainda. Minha mãe... meu pai era caminhoneiro, na época, né? Minha mãe tinha uma empresa de sucata, então trabalhava com reciclados. Então eu comprava as coisas dos reciclados, vendia para São Paulo e assim a gente levava a vida. Quantos irmãos? 4, somos em 4, eu sou a terceira. Ok. Seu pai viajava muito? Muito. Minha mãe era sozinha. Pai e mãe? Meu pai viajava muito e, para piorar, quando eu tinha 9 anos,
meu pai fez uma viagem de caminhão, né? E nunca mais voltou. E como ele e a minha mãe estavam num processo difícil como casal, por muitos e muitos anos eu tive a sensação de que ele teria ido embora e teria abandonado a família. E isso eu só fui me curar muito tempo depois. Vamos falar um pouquinho sobre esse processo de cura? Vamos. Porque é muito comum, eu já falei isso com dor no coração, em várias entrevistas. Nós temos na região norte e na região nordeste algo cultural que é muito comum os pais, a figura masculina, ser ausente. E a gente vem falando bastante sobre isso, da importância para filhos, mas às vezes mais ainda para meninos, né? Porque é a referência masculina. O que causa tudo isso, essa ausência do pai? E nós queremos terminar com isso quando a gente faz campanha, inclusive, do nome na certidão de nascimento. Não tem um nome num documento, um mero nome, não é isso. A presença do pai, ela tem vários reflexos na formação, na educação, na autoestima. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Com certeza, porque eu, durante muitos anos da minha vida, tive o meu pai ausente, né? E eu via isso, no começo era uma atitude bem infantil, isso não me importa, eu não tô nem aí, perdeu ele, né? Mas conforme você vai crescendo como pessoa e vai se conhecendo, você vai percebendo que não é bem assim. E quando eu, no meu processo de autoconhecimento, que eu sempre fiz muitas coisas nessa temática do autoconhecimento, fiz vários cursos, e quando nos meus vários cursos cheguei na constelação familiar, aí eu tive esse impacto que você fala, de perceber que a minha birra, né, com o meu pai, só eu perdia, né? Só eu perdia, e finalmente na constelação eu pude realmente tomá-lo de volta para mim, embora eu tenha feito outros trabalhos antes que encurtaram esse caminho, né? Mas quando eu cheguei na constelação eu pude perceber essa importância que você mencionou, né? A gente costuma dizer na constelação que pai e mãe é como se fossem as 4 pernas de uma cadeira, né? Quando você tem só 2 pés, então você tem só a mãe ali te dando suporte, você está sempre bambo, né? Você não consegue estar firme na vida. Então, pai, ele te dá esse caminho na vida, né? Eu demorei muito para chegar no acolhimento verdadeiro e amoroso do meu pai de volta na minha vida. E isso, evidentemente, tem um preço, né? Os meus filhos, por exemplo, quando eu cheguei na constelação, a minha filha mais velha devia ter uns 5, 6 anos, ela não sabia, por exemplo, que o meu padrasto, que ela conhecia como vovô a vida toda, não era o meu pai. Então, eu tive que chegar para ela e dizer, olha, meus filhos, tem o vovô José, né? E aí, contei para eles a história do meu pai, e eles ficaram assim, receberam como uma tranquilidade de quem já sabia. Na verdade, a alma sabe, né? E quando você traz a verdade para frente, né? Você tira ela da cortina, de trás da cortina, traz ela para frente, eles simplesmente falam, tá. Para eles não fez muita diferença. Ela falou, a alma sabe. E falou uma frase muito importante que a gente usa muito na constelação, tomá-lo, né? Uhum. Isso não tem nada a ver com perdão, perdoar quem errou, ainda que o perdão seja algo benéfico a todas as pessoas. Sim. Isso não tem a ver com amar de maneira incondicionalmente. Às vezes as pessoas falam, a criança foi estuprada pelo pai, o pai era violento dentro de casa. Então, são coisas distintas. Tomá-lo num sentido de que é o pai, deu a vida, tem um local dentro da sua história, um local de respeito, é isso? Exatamente. Tomar, aí a gente está falando numa perspectiva de constelação mesmo. Tomar não significa aceitar tudo que ele faz como certo. Tomar ok, você é meu pai, você me deu a vida e eu te aceito do jeito que você é. Porque a grande dificuldade que a gente tem é não julgar, né? Então, a primeira coisa que todo mundo faz, pisou no meu calo, você já vira todas as armas para cima daquela pessoa, né? Então, a gente aprende a aceitar as coisas como elas são e acreditar que elas acontecem dessa forma porque é algo maior
não é a gente que decide esse algo maior. Então, se tem Deus, se tem uma força maior que coordena, que comanda as coisas, a gente vai passar pelo que a gente precisa passar. E quando a gente passa com o coração mais tranquilo, com o coração aceitando as coisas como são, a gente sofre tão menos. Sem julgamento, são 2 juízes falando para quem está nos ouvindo, isso é ótimo. Né? O sem julgamento foi a parte mais difícil da constelação para mim. Porque, como assim? Né? Porque vai contra exatamente a nossa profissão, né? A gente julga. Mas, na verdade, a bem da verdade, a gente não julga as pessoas. Nós julgamos os atos que as pessoas, né, cometem, um deslize, uma guarda, enfim. A gente julga relações, a gente julga fatos. Não as pessoas, né? Eu não condeno a Elma porque a Elma fez alguma coisa, né? Eu não condeno a Elma porque a Elma é alguma coisa, eu condeno porque fez alguma coisa, né? Essa é a grande diferença. Mas quando a constelação trouxe a ideia do não julgamento, para mim foi muito difícil conceber, né, que a gente pode seguir sem julgar, porque é muito difícil quando alguém machuca você, você julga e você, na maioria das vezes, condena. E o mais interessante disso, aliás, eu já ouvi isso de várias pessoas, mas posso falar só por mim. Eu sou muito grata à Sandra Silvestre, que está em Brasília, assessorando o ministro Noronha no STJ, e a Silvana, porque foram as 2 que apresentaram a constelação aos demais magistrados. E nós temos um divisor de águas antes da constelação e depois. E esse assunto agora tem feito parte de uma polêmica, penso eu, indevida, inclusive pelo Conselho Federal de Medicina, falando da questão dentro do judiciário. É fato que a constelação ela é muito bem avaliada por quem faz com bons profissionais, como toda profissão, você tem bons e maus profissionais e consteladores a mesma coisa, mas todos que eu conheço e que avaliaram a constelação o fizeram de uma maneira muito incisiva, positivamente. Eu também fiz constelação junto com a Silvana e acho a palavra, se eu pudesse resumir, é isso, um divisor de águas na nossa vida para melhor. E no judiciário, quem fez a constelação não só melhorou as relações interpessoais e profissionais, porque não tem como distinguir, quando você melhora para tudo, mas a nossa produtividade aumentou, Sim. O afastamento por motivos de saúde diminuiu. Então, a constelação chegou na minha vida também pela Sandra, né? A gente fez junto a formação, e durante a formação ela teve essa ideia, né? Nossa, isso aqui é muito bacana para os nossos colegas, né? Para quem lida com julgamento todo dia, para quem lida com famílias todo dia, vamos tentar levar para o tribunal, né? Na época eu achei muito, como assim, né? Como que isso vai entrar no tribunal? E, para minha surpresa, né, o desembargador Sansão, que era o diretor da escola na época, foi muito receptivo e falou, nossa, é disso que eu preciso de uma ferramenta para trabalhar o humano, e então abraçou a constelação e a gente fez a primeira turma de juízes no mundo, né, que a gente tem muito orgulho disso, e foi realmente um divisor de águas. Já tinha sido um divisor de águas na minha vida pessoal quando eu fiz, né? Eu sempre digo que depois do curso de Direito, o curso mais importante que eu já fiz na minha vida foi a formação de constelação. E quando eu falo formação de constelação, é bom que fique claro, são 12 módulos em 2 anos. Não é um curso de final de semana. No meu caso, eu fiz 12 módulos na formação básica, mais 12 módulos na formação avançada, mais 18 módulos na formação de gestalterapia, que é outra formação, mas que está dentro do desenrolar, né, do crescimento pessoal. Então, o que eu vejo hoje com um grande pesar, né, o ataque que as constelações vêm sofrendo, para mim tem uma questão que está associada à falta realmente de uma boa formação por esses consteladores. Eu vi críticas falando de que em algumas constelações a vítima tinha que perdoar o seu agressor, e assim, a gente que faz constelação com uma formação séria sabe que o perdão na constelação não tem essa conotação, não é por aí. De onde eles tiraram isso, né, Silvana? E o mais interessante é que tem um procedimento no CNJ, neste momento, sendo julgado visando, ele acabou descambando para proibir a constelação, o primeiro voto foi no sentido de proibir,
Mas quem são as vítimas? Quem são esses prejudicados? Porque não é citado nenhum caso. Olha, no Tribunal do Amapá, sei lá, uma pessoa foi prejudicada por isso, isso, isso. São coisas muito genéricas, sabe? Assim, jogam como se fosse uma coisa horrenda e, na verdade, todas as pessoas que eu conheço que fizeram são muito gratas e dizem dessa importância que essa ferramenta teve na sua vida. Aqui em Rondônia, nós acabamos usando a constelação numa abordagem um pouco diferente dos outros tribunais. Tivemos um projeto de 2 anos nas varas de família com constelações, onde abordávamos realmente a temática, trabalhamos com as famílias, mas eu acabei não tendo disponibilidade de tempo para seguir com o projeto, e acabamos mudando o enfoque. Hoje, realmente, a constelação está sendo usada no TJ de Rondônia como uma ferramenta de autocuidado. Então, que é uma exigência do CNJ, exatamente. Que fique muito claro. Porque, às vezes, parece que um órgão público, seja ele o Poder Judiciário ou outro, não poderia fazer esse investimento na saúde do seu corpo humano, que é o bem mais valioso. O CNJ tem uma resolução que ele diz: todos os tribunais são obrigados a cuidar da saúde física e mental do seu staff. Então, é importante deixar isso claro, porque não se trata de algo discricionário. O tribunal é obrigado a fazê-lo. Exatamente. E foi nessa perspectiva que a primeira turma de constelação nós fizemos com o conhecimento voltado para as pessoas, né, adquirirem toda essa formação mesmo, né, para saírem consteladores. A segunda turma, que foi a que terminou ano passado, ela já teve um enfoque um pouco diferente, porque o que acontecia? O Tribunal de Rondônia, em 2018, 2017, tinha o primeiro era o segundo pior índice de absenteísmo do país. Faltas, né, adoecimento na carreira, estava em patamares muito elevados. Então, olhando para esse patamar, o tribunal resolveu acatar a sugestão, né, que foi dada por mim, de usarmos nessa perspectiva de cura mesmo, e teve resultados fantásticos. São números, com números, como sempre diz o nosso presidente, não se discute. O absenteísmo, como a doutora Silvana disse, diz respeito aos afastamentos do trabalho, e esses números reduziram. E tem quem não ligue uma coisa a outra, mas não tem problema, né? O que importa é o resultado, a gente sabe, né? Aliás, curiosamente, depois desse trabalho todo, nós ganhamos o diamante, não perdemos mais, porque será? Tantas coisas contribuem, né? Mas tem quem negue também o mérito da constelação, não tem problema, o que a gente gosta é de resultado. Falando dessa perspectiva agora, nós não vamos discutir questão de paridade. Né? A paridade foi aprovada pelo CNJ, a partir de janeiro tem a vigência, pode ser que exista ação judicial ou não, isso não importa. Mas eu gostaria de abordar novamente você, Silvana, porque nós temos 40 anos de tribunal, toda a administração superior são 2 anos, que fica presidente, vice e corregedor, além do diretor da escola. Temos auxiliares, e em 40 anos de tribunal, me ajude se eu me equivocar, nós tivemos Ivanira, auxiliar, Tânia, Úrsula, você e eu. 5 mulheres apenas. Em 40 anos. Em 40 anos. Muito se argumenta que alguns tribunais não têm mulheres no 2º grau porque não chegaram, entraram no concurso mais tardiamente, mais cedo ou mais tarde vão chegar até lá. Mas o auxílio, por exemplo, não depende de chegar até o 2º grau, né? Depende de uma escolha. Nós somos hoje quase 50 mulheres. Bancas de concurso, outro exemplo, eu poderia citar vários, vou ficar só com esses 2. No último concurso, infelizmente, a OAB não mandou uma representante feminina, nós tivemos só representantes masculinos, e uma jornalista confessou para mim que ela entrou e viu uma mulher ser inquirida pelos examinadores, que eram todos homens. A banca, para deixar bem claro, ela tem que ter desembargadores, mas ela tinha um membro do 1º grau que a gente ama, que é o Enio, né? Sim. Adoramos, é uma unanimidade dentro da magistratura, mas também é homem. Então, a gente poderia
no primeiro grau, na OAB, ter mulheres. E por que eu falo disso? Eu quero ouvir sua opinião. Porque a gente sabe que em nível inconsciente, o subliminar, a gente tem uma tendência de olhar com olhos amorosos para quem a gente se identifica, para quem, né, faz parte. Por exemplo, a Silvana falou de uma história de lavradores, de agricultores. Quando ela ouve alguém que foi agricultor, ela se identifica naturalmente, ela é humana. Claro que para julgar fatos é diferente. Ninguém vai dar uma nota para uma candidata porque ela é mulher, você é mulher. Sim. Mas há aquela simpatia natural pelo igual. Nossa democracia é representativa e a gente também não tem isso. 52% de mulheres, né, de habitantes, e temos lá 15% no Congresso. Eu queria que você falasse um pouquinho, que às vezes eu tenho a impressão que poucas mulheres abordam isso nesse sentido mais profundo. Como você já fez muito curso que dá essa ideia, né, do subconsciente, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu tenho uma visão muito particular. Certo. Né, que talvez até destoe um pouco do senso comum. Eu vejo, até pela minha formação em constelação, pela essa visão que eu tenho sistêmica, né? E na constelação a gente tem uma coisa que é a hierarquia. Não no sentido de eu mando em você. Não é esse o sentido da hierarquia na constelação familiar. O sentido da hierarquia é quem chegou primeiro tem o seu direito e o seu lugar preservado. Então, sob essa perspectiva da constelação, e às vezes ela é até criticada, a constelação é machista, mas isso aí é uma outra discussão que não é esse ponto que eu quero abordar. O que acontece na minha perspectiva pessoal? A carreira, durante muitos anos, foi dos homens. Os homens faziam direito, os homens eram advogados, os homens eram magistrados. E com o crescimento, né, das mulheres, com a emancipação das mulheres, elas foram chegando. E assim, hoje as mulheres estudam mais que os homens, mas ainda ganham menos que os homens em cargos semelhantes, né? A gente ainda estamos falando disso. Mas quando eu olho para o judiciário, eu não vejo a formação, por exemplo, hoje do nosso tribunal é apenas de homens. Eu não vejo que isso seja o fim do mundo, porque era assim antes. E as pessoas que estão na cúpula hoje, elas prestaram concurso quando era assim. Entendeu? Raríssimas exceções. Desembargadora Ivanira, que já se aposentou, desembargadora Zelite, que são mulheres muito à frente do seu tempo. Entende? Então, assim, eu penso que com o passar dos anos, por exemplo, no meu concurso, eu passei há 22 anos, eram 12 aprovados, 2 mulheres. Então, assim, era muito pequeno. Então, eu penso que o que o tribunal tem hoje na cúpula é representativo da sua história, né? E as mulheres cada vez mais vão chegando e ocupando os seus espaços, né? De uns anos para cá, depois que a gente chegou na presidência, eu falo a gente porque nós duas tivemos o prazer de trabalhar juntas na presidência, né? 2 auxiliares, acho que nunca tinha tido na história do tribunal 2 mulheres, dos 3 que o presidente escolhe, 2 mulheres, né, estarem nessa posição. Então, de lá para cá, a gente tem visto que sempre tem tido mulheres na administração, e eu penso que daqui para frente isso vai se repetir, até pelas questões normativas, né, que hoje tem, com essa valorização da carreira. Então, assim, eu vejo que a mulher está ocupando o seu espaço cada vez mais, e eu penso que o mais importante de tudo é a mulher estar num lugar de poder pelo seu merecimento. Não porque ela é mulher exclusivamente. Eu preciso de uma pessoa para a equipe, tem que ser uma mulher. Não, eu preciso de alguém na equipe, e eu tenho muitas mulheres excelentes. Ótimo que ela falou sobre isso. Hoje nós comemoramos o aniversário da introdução do voto feminino no país. E, de novo, as estatísticas dizem, tem um órgão, enfim, importante que faz essa análise, que nós vamos atingir equidade em 2154. Então, já avançamos, estamos bastante longe, mas já avançamos. Enfim. Mas essa questão da oportunidade, que é o que a gente está falando aqui. Nós não passamos no concurso porque nós éramos mulheres, nós passamos, fomos aprovadas, mas no momento da oportunidade é que às vezes há distinções de escolhas. É como se
mesmo tendo tantas mulheres qualificadas, elas não fossem escolhidas, e talvez a gente devesse estudar um pouco mais. Por que as mulheres não são escolhidas? E eu estou insistindo nisso, e não quero aqui dar spoiler, nem sei quando vai essa gravação ao ar, mas se vai ser antes ou depois, mas assim, uma mosquinha disse aqui no meu ouvido que a Silvana estará auxiliando na próxima administração superior do tribunal. Silvana, de novo você, e que alegria que isso causa para nós, enfim, a Silvana, ela não é só uma juíza qualificada, é uma juíza de trato muito fácil, de muita habilidade com todos, desde o porteiro até o presidente, mas que é firme. Se engana quem acha assim, a doce Silvana não vai falar quando precisa, ela fala, só que de maneira amorosa. Então, qual é essa tua perspectiva? O que você pensa que você, nessa condição de olhar plural, que é uma outra perspectiva tão importante quanto a de um outro colega, não é uma guerra de sexos, né? É uma colaboração dos sexos para essa visão. O que você acha que dá para contribuir com a próxima administração, se realmente você foi escolhida para ser juiz auxiliar? A escolha para juiz auxiliar, ela já aconteceu. Realmente eu aceitei o convite do desembargador Gilberto para ser auxiliar e vou fazer a transição. Já estamos, inclusive, em fase de transição. Hoje nós teremos uma reunião sobre isso. Mas como que eu vejo? Né? Eu vejo que as mulheres estão, de novo, ocupando os seus espaços. Né? Eu vou para a corregedoria, ocupar o meu espaço, fazer o meu trabalho bem feito. Existe, sim, aquela situação que a gente, como mulher, sabe, né? Que uma mulher, para ocupar um espaço de poder, ela tem que ser, normalmente, acima da média. Da média. Um homem, na média, ele consegue. As mulheres acima da média só que vão conseguir. Então, isso realmente é uma coisa que incomoda. A gente olha e sabe que temos colegas qualificados, como você disse, né? E às vezes elas não estão nesses cargos. Mas, de novo, eu volto no sistêmico. De novo, eu vejo que é um reflexo da nossa história institucional. O Poder Judiciário começou a se abrir para as mulheres tem 30 anos, né? Não tinha nenhuma mulher entre os nossos 7 samurais, que são os fundadores do tribunal. E não tinha porque era uma carreira realmente masculina. Quando eu falei em fazer direito, a minha mãe se assustou. Minha filha, você... Como assim, né? E ela achava que para fazer direito, a única carreira era ser advogado ou delegado, né? Ela falava, minha filha, você delegado não vai dar certo. Então, assim... Era essa a visão que as pessoas tinham antigamente, entendeu? Ou era advogado ou era delegado. Um juiz nunca passou na cabeça da minha mãe. Juíza nunca passou na cabeça da minha mãe, né? Então, as mulheres vêm ocupando os seus espaços, elas estão se qualificando cada vez mais, estudam mais, tem várias pesquisas que mostram que as mulheres se dedicam mais, e só por isso elas já são acima, porque elas têm dupla jornada, né? Elas chegam em casa e têm que lavar roupa, têm que fazer o dever da criança, têm que ver se as coisas estão em ordem. Já não deveria mais ser assim, né? A gente já deveria ter essa igualdade dentro de casa, mas ainda a gente não consegue nem dentro de casa. Ainda dentro de casa a gente está organizando essas divisões de tarefas ainda. Então eu penso que é um processo histórico, natural, e que vai acontecer de uma forma tranquila. Nem que seja em 2154, eu né? Eu penso que vai ser antes. Bom, como ela é muito positiva, a vibe da Silvana, assim, se você estiver num mau dia, passa lá na corregedoria, pede um café e vai conversar com ela que você vai se animar. Magistratura do futuro, eu não tenho como não falar sobre isso. Muitas carreiras hoje atraem os estudantes destacados na universidade, porque a magistratura deixou de ser atraente sob o ponto de vista remuneratório, continua com muita carga de trabalho, muita responsabilidade, jornada, né? Hoje eu falei sobre isso, tem colega que trabalha 18 ou 19 horas por dia, enfim. O que você pensa sobre a magistratura do futuro? Eu vejo com muita preocupação.
Eu vejo com muita preocupação, porque é isso que você falou. A magistratura deixou de ser aquele cargo de poder e de expressão social, e hoje virou uma vitrine, onde todo mundo se acha no direito de apontar o dedo para o juiz e representar o juiz e fazer. Então, qualquer coisa é motivo para você ser representado, você ter o seu nome, né, sua carreira manchada. Então, isso, para quem está dentro, é muito doloroso, né? A gente trabalha dando decisões todos os dias. Desagradando todos os dias. E como ser humano, uma vez ou outra a gente pode errar, mas às vezes mesmo acertando, mesmo você desagradou, mesmo fazendo o que deveria ser feito, você desagradou e você pode receber uma representação. E isso impacta muito. Todos nós somos humanos e temos sentimentos. Então, assim, quando um juiz é representado, quando um juiz tem o seu nome colocado na berlinda, olha, você fez isso errado, você fez aquilo errado, isso é muito doloroso, né? E, além de tudo, a gente tem que se virar para se defender, tem que, sabe, parar de fazer o que você está fazendo. Então, assim, esses ataques, não existe um filtro, eu penso, um filtro realmente que proteja o magistrado, porque nós exercemos uma carreira de poder onde um juiz no interior, numa liminar, afasta um prefeito. E esse juiz que afastou esse prefeito, ele está sujeito no dia seguinte a ser representado pelo prefeito, pelo secretário, por alguém... Os aliados, né, que não tem nada a perder. Exatamente. Então, a gente está muito exposto, a gente não tem um anteparo que nos proteja dessa exposição. E o que isso gera? Gera que as pessoas não querem mais estar nessa carreira. A gente tem um monte de vedações, né? A gente não pode ter isso, não pode... Eu não posso ser síndica do meu condomínio, sabe? Assim, é um nível de tolimento das nossas atividades, até pessoais. Eu não posso postar coisas na internet sobre política. Eu não sou juiz eleitoral, mas eu não posso. Não é conveniente. Olha, você está falando disso, você pode receber... Sabe? Então, assim, eu vejo com muita preocupação. Eu sinto que os juízes estão colocados numa posição de cidadãos de segunda categoria, em termos de direitos. Porque um juiz... Ontem, eu estava vindo de Brasília, cancelaram o meu voo. Aí, se eu vou entrar na justiça, eu dou decisões dessa todos os dias, eu trabalho nos juizados, todos os dias eu condeno uma empresa aérea porque fez alguma arbitrariedade com o cliente, né? Mas estou só usando como exemplo. Então, eu tenho que pensar 1000 vezes se eu vou entrar com a ação ou não. Por quê? Porque a hora que eu entro com a ação, existem reflexos no meu trabalho. Eu trabalho com essa matéria, eu trabalho com essa temática. Então, se eu entro com uma ação contra uma companhia, isso pode me impedir de atuar em processos dessa companhia. Então, assim, a gente tem muitas situações que a gente é tolhido socialmente. E aí, quem está de fora pensa, poxa, por que eu vou ser juiz se eu tenho que ficar prestando contas da minha produtividade, do meu respiro, de tudo que eu faço para o CNJ, né? Para o CNJ, para a imprensa, para todo mundo, sim, né? Sim. Em último grau ao CNJ, né? Perfeito. Em último grau ao CNJ, mas a gente é socialmente cuidado, né? Vamos usar uma palavra bonitinha, né? A gente é socialmente cuidado por todo mundo. Então, eu penso que se a gente tem tantas amarras como cidadão, como a gente não pode ser candidato, a gente não pode ser síndico, a gente não pode ser não pode ser administrador de empresa. Não pode nada. Sabe? Só pode ser professor. Eu tenho que viver exclusivamente do meu salário, ou se eu tiver muita disposição de uma docência, né? E, ao mesmo tempo, que você tem essa exclusividade, essa dedicação que é absurda, porque todas as pessoas querem os seus processos sentenciados certo, né? Correto, analisando tudo que está no processo, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que a valorização não está chegando. Então, precisamos valorizar o magistrado, porque o Poder Judiciário é o último bastião do cidadão. É onde ele vai, a hora que ele não conseguiu resolver em lugar nenhum, ele vai para o Judiciário. Então, se a gente enfraquece essa instituição, quem paga é a sociedade. Então, eu não quero olhar para o futuro e ver que os melhores
foram para outras carreiras. Ou até saíram da magistratura. Antigamente era raro, né, Silvana? Nós víamos um ou outro. Agora, só no último ano, foram mais de 10 que saíram buscando outros concursos teve uma públicos. Situação que eu reputo extremamente grave de um magistrado, salvo engano, foi no TRT, você vai lembrar melhor do que eu. Ele era servidor do TRT, salvo engano, passou para juiz, ficou um tempo e pediu para voltar para ser servidor. Estava no prazo ainda. Tamanha a carga que ele se viu. E ele não pode dizer que ele não conhecia. Certo. Né? Ele trabalhava na instituição, ele foi e ele voltou. E o que isso mostra? Mostra que ter um salário confortável, sem tanta cobrança, vale mais a pena do que ganhar um pouco mais, porque o juiz não ganha tão mais, ganhar um pouco mais que o servidor. Então, essas cobranças todas que a gente tem não está pagando sem qualidade o desgaste, de vida. Entendeu? Porque se você é servidor, você tem uma tranquilidade maior. A responsabilidade é do chefe, o nome que vai embaixo é do chefe. E a gente é o chefe, a gente assina. Então, se nós assinamos, a gente precisa ter esse reconhecimento que reflita nos nossos contra-cheques, entendeu? Porque nós somos elite, cabeças pensantes, que podemos estar em outras carreiras. Advogados de elite, nem ouso comparar. Nem ouso comparar. Silvana, saindo da magistratura um pouquinho, voltando à Silvana humana. Não que o juiz não seja, mas só a Silvana humana. O que você faz no teu tempo livre? O que a Silvana gosta de fazer no tempo livre? Eu gosto muito de estar com os meus amigos, sabe? Gosto muito de conversar, de sair, de viajar. A minha grande paixão é viajar. Então, a Silvana, quando não está trabalhando, quando não está em casa administrando a sua vida doméstica. Com 3 filhos. Com 3 filhos. A Silvana está viajando. Então, esse é o meu hobby. Isso porque ela teve dificuldade, eu também, de engravidar. E teve 3, imagine se não tivesse. Obrigada, papai do céu. A Silvana tem viajado bastante, ainda bem. E eu tenho a impressão que essa frequência aumentou um pouquinho depois da sua doença. Me perdoe por tocar nela. Mas o dia que a Silvana teve câncer, o dia que eu soube disso, foi como um buraco, assim, abrindo. Eu tive 2 momentos muito sensíveis relativo a colegas. Um foi quando eu soube do falecimento do Walter. Ele morreu de Covid, foi nosso chefe, desembargador. Abriu o chão. Eu nunca tinha tido essa sensação que as pessoas falavam, olha, como abrir um chão, né? Embaixo dos teus pés. E o segundo momento foi quando a Kerley, uma outra amiga nossa, querida, colega, ligou e falou disso. Eu lembro, assim, uma catarse, porque eu vou para um momento, eu fiquei muda, e quem me conhece sabe que eu não sou de perder a fala. Eu lembro que eu fiquei muda, branca, gelada, e abriu um buraco na minha frente. Desculpa. Fala um pouquinho disso. Claro. Eu te amo. Eu sei. Eu também não quero me emocionar. Eu falo disso com muita tranquilidade. Eu tive câncer de mama ano passado, né? Ainda estou de cabelo curto ainda, porque a quimioterapia me levou todos os meus pelos corporais. Que é uma situação muito impactante, realmente. Assim, um dos momentos mais difíceis de um paciente oncológico é esse momento. O momento do diagnóstico, né? O momento, pá, você está com câncer. Como assim? Né? Porque eu tinha um preconceito com o câncer, no sentido de um conceito pronto. Eu tinha um conceito pronto de quem tinha câncer, era uma pessoa amarga, uma pessoa triste, essas bobagens que a gente acaba... E olha que a minha mãe morreu de câncer, não era de mama, era um outro tipo de câncer, mas ela viveu com câncer mais de 20 anos, a minha mãe. Ela tinha um câncer de baixa malignidade, então ela viveu, e não tinha tratamento no câncer dela. Então ela fazia alguns tratamentos paliativos e eram muito, muito difíceis os tratamentos. E quando, de repente, o chão abriu debaixo de mim, você está com câncer de mama? Como assim?
A primeira indagação foi essa: uai, mas eu sou tão bem resolvida, eu faço curso, eu me conheço, como assim? Né? E aí você volta para dentro de você. Né? O primeiro impacto é realmente muito difícil, porque você tem que tomar muitas decisões, assim, qual o médico, qual a abordagem, o que você vai fazer. E aí a primeira coisa que eu fiz quando eu tive esse diagnóstico muito doloroso foi lembrar que eu tenho amigas que passaram por isso, né? Então eu fui ligar para todas as minhas amigas que tinham passado por essa experiência dolorosa. E foi muito... não vou dizer gratificante, mas eu fui muito acolhida por todas elas, né? E todas me passavam essa tranquilidade. Não, fica tranquila, vai dar tudo certo, o tratamento hoje é diferente, você não vai, né? E aí, essa primeira semana foi realmente uma semana muito difícil para mim. Eu lembro que eu estava de recesso, na época foi em janeiro do ano passado, eu ainda estava no recesso. E estava viajando, então de longe eu tive que administrar, marcar consulta, vou para São Paulo, não vou para São Paulo, fico aqui, não fico, aquele turbilhão de coisas, né? Mas aí passado, né, o turbilhão, eu tenho uma característica de ser muito positiva, e isso me ajudou muito durante o tratamento. Então eu pensava assim, ora, não é o fim do mundo, nós estamos em 2022, a medicina já avançou muito e existe tratamento, graças a Deus, né? Que bom que existe tratamento. Qual é a quimioterapia? Vamos lá, vamos fazer. O que tem que fazer? É 4 sessão vermelha, 12 branca? Vamos fazer. Tem que tirar exame de sangue toda semana para fazer quimioterapia? Vamos fazer. Sabe assim? Vamos fazer o que tem que ser feito, né? E é gostoso? Lógico que não é gostoso. É bom fazer quimioterapia? Não é bom fazer quimioterapia. Mas é o processo de cura. E se eu sei que lá na frente eu tenho a cura, eu vou seguir por esse caminho. E foi um caminho que eu segui com muita tranquilidade, com muita resignação, sabe assim? Depois que passou o primeiro impacto, que eu dei um passo atrás e olhei o cenário, até porque quando você tem uma doença como essa, eles pedem um mapa genético, né? E assim, olhando o meu mapa genético, era quase óbvio, sabe assim? Como assim você achava que você estava imune? Eu tenho 9 casos na família. Então, são muitos casos. Na família do meu pai, tem 3 casos de câncer de mama. Da minha mãe não tinha, né, de câncer de mama, mas tinha outros. Enfim, eram muitos casos na família. Então, era meio óbvio que eu corria esse risco. Na minha cabeça, não. Na minha cabeça, isso era risco zero. Isso não ia acontecer comigo, né? Mas, graças a Deus, existe a ciência. Graças a Deus, eu sou uma pessoa que me cuido, e aí eu insisto isso sempre quando eu falo desse assunto, eu toco nesse assunto. Os exames são essenciais. Um monte de gente, depois porque eu coloquei nas redes sociais, expliquei o que estava acontecendo comigo, e aí um monte de amiga minha, gente, vou fazer meu exame. Pandemia, era 2022. Então, muita gente ficou 2020, 2021 sem fazer nenhum exame. O meu estava vencido. É importante o que a Silvana está falando, porque quando você tem... A gente acabou de sair de outubro, estamos em novembro, outubro rosa, chama atenção para isso. Quando você tem um histórico na família, os seus prazos são reduzidos. Então, se eu faço o meu exame anual, a Silvana, por exemplo, tem que fazer a cada 6 meses. E quando você faz esse exame com mais frequência, você detecta no estágio inicial que a chance de cura é muito mais elevada, né? Exatamente. E foi isso que me salvou. Por quê? Porque em março de 2021, em plena pandemia, você se lembra, janeiro de 2021, faltou oxigênio, né? Então, a gente estava em março de 2021... Eu fui fazer meus exames preventivos no meio da pandemia, tipo assim, é minha saúde, eu preciso fazer. Fui fazer. E lá nesse primeiro exame deu um nódulozinho, mas, gente, eu achei que aquilo não era nada. O médico falou, repete daqui 6 meses, né? Porque tem que acompanhar quando tem alguma coisa. E eu não demorei ainda, em vez de fazer em 6 meses, eu fiz em 10 meses. E quando eu fiz em 10,
o nódulo tinha quadruplicado de tamanho. Aí, nessa hora, eu me preocupei. Falei, cara, isso não é uma boa coisa, porque tá crescendo e rápido, né? E aí, a partir desse momento, eu já imediatamente já fiz a biópsia e uma semana depois estava o resultado, e que era maligno. E isso, embora eu tenha negligenciado ali os 6 meses, eu fiz só com 10, mas ainda assim estava dentro de um prazo razoável, porque o tipo de nódulo que eu tive é de crescimento rápido. Então, se eu passo muito tempo para fazer esse exame, quando eu detectasse, eu já podia não ter mais cura, porque o tipo que eu tive chama triplo negativo. Ele tem essa característica de crescer muito rápido, de se espalhar muito rápido. Então, ele é muito perigoso mesmo. Mas, como eu detectei no princípio, né, eu praticamente não tive sequelas. Então, embora ele seja um tumor muito agressivo, embora ele tenha um crescimento muito rápido, ele tem uma vantagem sobre os demais, que responde muito bem à quimio e radioterapia. Então, como eu detectei entre o diagnóstico e a minha primeira quimioterapia, foram exatamente 30 dias. Então, ali eu corri contra o tempo, né? Diagnóstico, fui para São Paulo, fiz, né, repeti os exames todos para saber se estava adequado o diagnóstico, repeti todos os exames, não, é isso mesmo, vamos fazer. O médico ainda queria que eu fizesse em São Paulo, eu falei, não vou, eu vou ficar perto da minha família, vou ficar perto dos meus filhos, são 5 meses, é muito tempo para você ficar longe da sua família. Então, eu vim para Porto Velho, fiz a minha quimioterapia inteira em Porto Velho, e detalhe, eu não parei de trabalhar. Que ela tinha direito. Não parei. Vamos falar mais uma vez aqui dessa questão da vida, né, do magistrado. Quando você, na verdade, não é só o juiz. Qualquer servidor público, quando ele adoece, ele tem direito a se afastar por motivo de saúde, ou para cuidar de uma pessoa que só ele possa fazê-lo. E todo mundo falava assim, Silvana, se afasta, porque você tem essa carga de estresse, o estresse pode atrapalhar o tratamento, baixa a imunidade, se precisa muito, se afasta. E ela, com esse jeito amoroso dela, falava, não, eu vou continuar trabalhando, vai ser bom para mim. E foi. Durante os 5 meses que ela poderia estar afastada, continuou trabalhando. E foi muito bom para mim mesmo, porque um dia até o meu marido ficou chateado comigo, porque a médica queria que eu fizesse atividade física, eu não tinha disposição, eu ficava muito cansada, a quimioterapia te deixa muito cansada. Então, eu fazia quimioterapia dia de quinta-feira, normalmente, à tarde, então eu faltava sexta no trabalho, aí ficava sábado, domingo descansando, segunda eu voltava. Então, eu trabalhava segunda, terça e quarta, às vezes, no começo a quimio era na quarta, à tarde, então eu trabalhava até quarta. Quinta e sexta eu não trabalhava. Depois eles mudaram para quinta. Mas, enfim, segunda-feira eu estava lá. Porque eu dizia para ele assim, eu falava, presta atenção, todo dia que eu levanto para ir trabalhar, eu sei que eu estou vencendo. Eu estou vencendo. O dia que essa doença me deixar deitada, sem conseguir sair da cama, eu estou perdendo. Então, eu vou vencer. E eu tinha muita fé, que era uma fase, sabe? Logo no início, quando eu tive o diagnóstico, eu fiz uma oração, uma meditação, um encontro comigo mesmo, que diz que quando você ora, você fala com Deus, né? Quando você medita, Deus fala com você. Então, nessa minha meditação, Deus falou comigo muito, muito forte, assim, muito claramente. Vai passar, é só uma prova. Você vai vencer essa prova. Cumpre a tua tarefa, cumpre a tua jornada. Então, eu dizia para as pessoas, não, eu estou atravessando o meu deserto. Ali na frente vai acabar. Então, isso me ajudou muito no meu tratamento, porque eu não, em momento nenhum, me permiti me entregar, né? Eu continuei trabalhando, levando as crianças para a escola, fazendo compra no supermercado, fazendo audiência. Na época, eu estava na vara de violência doméstica, né, uma vara pesada, muitas audiências por dia, e estava lá, fazendo o meu trabalho, que é para isso que eu sou paga, eu não sou paga para ficar em casa doente, né? A gente fica doente, mas a gente não quer ficar doente. Então. Tem um vídeo nas redes sociais que aparece
como se fosse uma atriz, né, sorrindo, e aí quando apagam as luzes, ela tá triste. Às vezes as pessoas chegam numa sala de audiência, olham o juiz e não sabem quais são os cenários que ele está passando naquele momento, quais são suas lutas pessoais, enfim. Eu ficava até me perguntando, assim, porque no começo, nas primeiras audiências, quando eu fiquei careca, né, eu falava pro meu secretário assim, explica para as pessoas, né? Aí ele falou, doutora, não precisa. Tá todo mundo vendo. Eu falei, é mesmo, né? Tá todo mundo vendo, vamos... E assim, para mim era natural, mas eu imagino que as pessoas ficassem um pouco impactadas, sabe? Assim, de chegar numa sala de audiência e ver uma juíza careca trabalhando, né? E eu não usou peruca. Não quis usar lenço, não quis usar peruca. Mas ela usava uns lenços aqui, assim, maravilhosos, né? Era o que tinha. A gente se vira como dá. Gente, é essa Silvana, esse ser humano que eu não sei por que ela está aqui nessa vida, enfim. Eu sei. Positiva sempre, que agrega, que soma, que nos deixa sempre muito à vontade, uma amiga de todas as horas, alguém que a gente pode confiar. Que bom que é você, uma das que vai para a corregedoria, né, que a gente brinca, inclusive fala, a gente pode virar as costas para a Silvana, de tanto que a gente confia. Muito obrigada pela sua disposição, pela sua evolução, pelo seu crescimento. Eu acho que a gente tem muita sorte de ter juízes da nossa qualidade, da qualidade dos magistrados de Rondônia. E você certamente está lá no top 10. Obrigada. Obrigada. Um beijo, Silvana. Obrigada, viu? Eu que agradeço, querida. Imagina, tanto elogio, eu vou sair daqui flutuando. Mas, assim, os elogios são muito mais projeção do que qualquer outra coisa. Eu agradeço o espaço. E se isso puder ser útil, né, de alguma maneira para as pessoas, o processo pelo qual eu passei, a minha história de vida, a minha carreira, eu fico muito contente que isso possa ser reproduzido de uma forma positiva, né? Porque os juízes, durante muito tempo, teve-se uma mentalidade de que o juiz era uma pessoa encastelada. Isso aqui em Rondônia, eu não sei nos outros estados, porque eu só sou juiz aqui, né? Não sei como funciona, mas em Rondônia nunca foi assim. A gente sempre teve essa proximidade do juiz com o jurisdicionado. Eu lembro quando eu era estagiária, eu ia com o meu chefe fazer audiência, né, com o promotor fazer audiência, e o juiz era ali acessível, né? Eu lembro de uma audiência com o Radu Radek, nosso futuro presidente, né? E ele cumprimentando todo mundo e conversando com todo mundo, e eu, como estagiária, fiquei muito impressionada. Eu falei, meu Deus, porque eu achava que o juiz era uma figura muito distante, né? Muito intocável. E, do contrário, em Rondônia a gente não tem isso. Os juízes aqui são realmente muito próximos da população, e eu acho que isso é um valor nosso. Eu acho que por isso que nós somos excelência. Excelência é acima do diamante. Até excelência. Até lá. Obrigada, Silvana. Nada, um beijo. Eu que agradeço. Até a próxima.